Oi amigos, mais uma vez estou aqui para dar mais uma dica de roteiro para vocês, ok? Hoje a gente vai falar de duas ferramentas, são muito sutis a diferença entre elas, mas a gente vai dissecá-las aqui com bons exemplos para que não haja confusão, ok? É a teoria do contraste, na verdade a ferramenta do contraste e a ferramenta da comparação. A ferramenta do contraste é muito utilizada nas artes para aguçar os objetos. E no nosso caso, roteiristas, e neste ponto de hoje que eu vou falar de personagens, os objetos são os personagens. Era para criar contrastes e aguçar a personalidade de cada personagem. Por exemplo, Shrek. Shrek é um ogro que vive isolado no seu pântano e ele é agressivo toda vez que ele sai. A gente já viu isso nos meus cursos, vamos ver em outros cursos, talvez em outras dicas. Mas esse não é o objeto, a matéria da questão aqui em si. A questão é que ele é um ogro isolado e não sai do seu pântano. E ele conhece uma mula, a mulinha, que é super simpática, super sociável, super alegre, que faz de tudo para ele se tornar um ogro sociável e não adianta, ele não se torna um ogro sociável. Só no final da história, quando a história se resolve, a unidade de ação se resolve, né? Ele passa a ter esse é o arco de personagem dele, ele passa a ser um ogro sociável, ok? Mas durante toda a trajetória do roteiro, da história, ele é um ogro em que, em contraste com a mula, ele é antissocial e a mula é super social. E isso aguça os nossos sentidos, ok? E faz a gente perceber de forma mais clara, mais nítida, cada personagem. Perfeito? Outro exemplo legal de dar é do filme de 2013, Gravity, do George Clooney com a Sandra Bullock. Enquanto que a Sandra Bullock é uma personagem, está representando uma personagem super nervosa, que não sabe se vai ter opção de saída daquela nave espacial, daquele pod em que eles estão, né? O George Clooney, ele já é uma pessoa mais calma, é uma pessoa que transmite esperança, que transmite a possibilidade de mudança, a possibilidade de retorno à casa. Então, o contraste entre essas duas personalidades deixa bem claro entre nós se eles vão voltar para casa ou se eles não vão voltar para casa, ok? Outro exemplo que a gente pode citar, e um exemplo triplo aqui, é o exemplo do Titanic, de 1997, em que a gente tem o Jack, que é um rapaz super bacana, vive a vida numa boa, é um garoto bom, simpático. E, em contrapartida, o seu par romântico, isso a gente vê quando a gente estuda comédias românticas, que é um outro assunto também. O seu par romântico é a Rose, que foi educada nos parâmetros rígidos da sociedade aristocrata. E, indo para um terceiro personagem, que é o que mais me importa, é o par romântico atual da Rose, né? Que é uma pessoa super arrogante, aristocrata e completamente o contrário do Jack. Então a gente não tem identificação por empatia por ele, mas por antipatia. E a gente vê que existe dentro da Rose esse sentido aventureiro, esse sentido de liberdade, de querer ser livre, porque ela não gosta que a mãe dela chame a atenção dela o tempo inteiro, e a gente torce para que ela fique com o Jack. Então, pegando o noivo da Rose, que é super arrogante, comparando com o Jack, a gente tem duas personalidades super distintas e a gente acaba torcendo por empatia para que a Rose fique com o Jack, ok? Outro exemplo que é muito usado já há muitos anos, muito tempo, que é usado nos sitcoms, é do tonto, um personagem tonto e um personagem inteligente. Né? A gente faz um personagem que é super tonto, que só fala asneira, e um que é super inteligente. Isso despertam as risadas, né? E aguçam, mais uma vez dizendo essa palavra, a nossa sensibilidade para destacar o personagem que está em cena e deixar bem claro na nossa mente, na trajetória do nosso roteiro, ok? Outro exemplo que a gente pode usar também é do Karate Kid, ok? O mestre Miyagi, ele representa a segurança.
enquanto a gente se identifica com Daniel San e estamos na presença do Mestre Miyagi, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos acolhidos, sabendo para onde ir e o que fazer. O Mestre Miyagi representa a segurança, a calma, a sabedoria, enquanto que o Daniel San, quando está sozinho, ele representa a insegurança. Isso fica muito claro para a gente. Então isso também beneficia a nossa experiência dramática durante o nosso roteiro, durante a nossa história, ok? Deixar bem destacado que um personagem é inseguro, enquanto que o outro é super seguro e nos passa segurança, ok? Agora eu vou falar sobre a comparação, que é um limite muito, muito justo entre a ferramenta da comparação e o do contraste, ok? A comparação, ela serve para acentuar as características que o escritor deu ao seu personagem, ok? Por exemplo, colocar cachorros ao lado de homens trintões que ainda não foram casados, que estão solteiros. O cachorro, ele significa a infância, significa o divertimento, o que não cresceu ainda. Então essa comparação inconsciente entre o cachorro e o seu dono aguça essa personalidade do nosso personagem, ok? O cachorro também é utilizado como instinto, como no Mágico de Oz, por exemplo, em que a Dorothy, ela segue o Totó, né, pela via que ela tem que seguir. Isso significa que ela está seguindo os instintos dela. O cachorro também significa o instinto também, né? E isso torna o personagem mais profundo sem que a gente perceba, ok? Outro exemplo é na série Game of Thrones, onde a gente tem a família do Ned Stark e do Jon Snow, por exemplo. O Ned Stark é o patriarca. Ele está indo em busca da resolução de uma unidade de ação, de quem vai ficar com o trono. O Jon Snow está com ele, tem os mesmos valores morais dele. Só que, de repente, o escritor nos dá um golpe de dramaturgia, né? Morre o Ned Stark, morre o patriarca, e a gente fica assim, e agora? Quem é que vai liderar esta família? Quem é que vai liderar? Quem vai nos representar, por exemplo, dentro desses valores morais? Quem vai nos representar na substituição do trono de ferro? E aí, sutilmente, é introduzido Jon Snow, que tem os mesmos valores morais do seu pai, que é o Ned Stark, e ele é introduzido e a gente passa a torcer por ele também, né? Ao longo da história, claro que a gente escuta que muitas pessoas torcem para outros personagens, mas de um modo geral, a gente percebe que o Jon Snow fez essa substituição, né? Fez essa substituição porque havia uma comparação entre valores igualitários entre o pai dele e ele, ok? Outro exemplo que a gente pode citar também é de Guerra nas Estrelas, o 4, que tem o Chewbacca e o Han Solo. Enquanto que o Chewbacca é um alienígena gigante, rudimentar, ignorante, fala o que quer, na verdade ele nem fala, né? Ele ruge, né? Ele vai para onde ele quer, ele reclama do que ele quiser, ele bate em quem ele quiser. O seu personagem, que é o dono dele, que é o Han Solo, tem uma característica parecida. Ele é um mercenário, ele topa tudo, ele vai de peito aberto para tudo, né? Então, essa comparação entre esse ser primata e esse ser que não pensa, que é o Han Solo, que está indo em busca apenas de dinheiro, deve a todo mundo, não pensa no que faz, isso aguça a personalidade do Han Solo e do Chewbacca, ok? Então fica aí para vocês. Vou dar mais uma dica para vocês de um filme interessante. Walking Dead, por exemplo. Nas primeiras temporadas, você tem um personagem do xerife, que é o Rick, né, que representa a liderança, e que ele está no hospital supostamente morto, desacordado,
e um mundo que está um caos, precisando de uma liderança, precisando de alguém para seguir um caminho, dar um caminho àquelas pessoas que estão vivas ainda ali e dar sobrevivência àquelas pessoas, tá? Então, durante um tempo, o Rick ele está morto, ele passa fora, ele fica fora do plot principal, né? E surge a figura do amigo dele, que é o Shane, que também é um policial, e ele passa a liderar este grupo, ele passa a ser o líder deste grupo, a gente passa a se identificar com ele como se ele fosse o líder. Ocorre que o Shane começa a ter uma relação romântica com a suposta viúva do Rick. E, de repente, como um outro golpe de dramaturgia, o Rick aparece na presença do Shane e da sua suposta ex-mulher, sua suposta viúva. E aí há um embate entre eles, enfim, a coisa não se resolve bem, e o Shane acaba morrendo, e o Rick reassume essa liderança de sair em busca de uma cura para a doença ou de sobrevivência. Isso foram nos primeiros capítulos, nas primeiras produções da série. Então, quando a gente compara, a gente pode também substituir, ok? Substituir, dando esses exemplos, ok? Muito obrigado, fique ligado para a próxima dica de roteiro. Tchau, tchau.